Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui para conversar um pouquinho sobre ansiedade. Esperar algumas pessoas chegarem. Fiquem à vontade. Aqui é uma conversa que nós vamos ter, um diálogo, onde eu falo daqui, vocês falam daí, e a gente vai dialogar um pouquinho sobre esse tema, ansiedade e esses 3 verbos: fugir, controlar ou dialogar. É engraçado que é um tema bastante falado, não é mesmo? Só o que a gente vê falar por aí é sobre ansiedade. Ansiedade, transtornos de ansiedade, o que mais? Crise de ansiedade é um assunto bastante falado, não é? Opa, sejam bem-vindos! Catarine, Manu, Daniel, sejam bem-vindos. Estou iniciando ainda, né? Esperando chegarem, porque hoje o assunto, eu me dediquei tanto a esse assunto, faz tanto tempo que eu não faço uma live e eu logo venho falar sobre ansiedade, né? Algo que eu venho sentindo já há bastante tempo, não só desde o início da pandemia, mas que é uma coisa que me acompanha há muito tempo, é a ansiedade. E que, por mais interessante que pareça, né, e por mais clichê que pareça um tema assim, né, sobre ansiedade, parece que nunca sai de moda esse tema, né? Principalmente com a pandemia, nós profissionais de saúde mental estamos falando ainda mais sobre ansiedade. Mas aqui a nossa conversa eu vou falar sobre uma perspectiva de ansiedade que nem eu mesma tinha me dado conta. Eu que sou profissional de psicologia, que já li muita coisa sobre ansiedade, já assisti aulas, vídeos, né? Trabalho na clínica com pacientes com ansiedade. E eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva que hoje eu vou conversar com vocês sobre ela, tá? Se vocês ficarem até o final, vocês vão entender direitinho a minha linha de raciocínio sobre essa perspectiva, tá? Então, eu gostaria de saber de vocês, assim, quem de vocês se considera uma pessoa ansiosa? Você pode colocar aqui, né, eu ou um joinha, né, que eu me considero uma pessoa ansiosa. Eu, Maylin, durante muito tempo não entendia que o que eu sentia era ansiedade. Isso lá, vamos dizer assim, não infância, mas pré-adolescência, adolescência, início da fase adulta. Eu não entendia que eu estava sentindo era ansiedade. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá dando para ouvir? Só dá uma conferida aqui rapidinho, por conta eu tô com o microfone, né? Saber se tá tudo ok aqui com o microfone. Estão conseguindo me ouvir, né? Ótimo, perfeito. Então eu vou falar com vocês hoje sobre essa perspectiva nova, até para mim, de ansiedade, tá? Eu não tinha me dado conta o quanto eu era ansiosa. Na minha fase de pré-adolescência, adolescência, início da fase adulta, eu fui me dando conta que era ansiedade depois que eu entrei na psicologia, né? Porque até então meus familiares não tinham essa percepção, não tinha esse esclarecimento de que o que eu sentia, porque também eu não expressava, né? Assim, falando. Eu sempre fui uma menina muito quieta, calada, reservada, então as pessoas nem sabiam o que eu estava sentindo porque eu não falava. E aí, mas dentro de mim tinha muitos pensamentos,
muitas aflições, muitas angústias, e era ansiedade. E aí eu fui me dando conta, gente, eu sou ansiosa. Isso não é de mim, isso não é uma coisa minha. Eu preciso aprender a lidar com a minha ansiedade. E aí, durante muito tempo, né, a ansiedade vem nos acompanhando. E eu não sei vocês, deixa eu ver se alguém respondeu, se consideram uma pessoa ansiosa, né? Aqueles que se consideram ansiosos, sabe como é difícil lidar com a ansiedade, principalmente quando ela está num nível bem mais elevado, né? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês 3 perspectivas de ansiedade que eu tive ao longo, né, da minha trajetória profissional, tá? Da minha descoberta dessa ansiedade. Então vamos lá, perspectiva número 1, a mais falada, né? A ansiedade, a perspectiva da ansiedade como patologia, um transtorno de ansiedade. E a gente pega lá o manual de diagnóstico, né, de transtornos mentais, tem um monte, uma ala somente reservada aos transtornos de ansiedade, né, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, a TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, etc, etc. Então, só para vocês terem uma noção de quanto a ansiedade traz diversos problemas, diversos transtornos, né? E a ansiedade, como patologia, ela traz o quê? Sintomas, né? Sintomas que trazem dor, sofrimento, aflição na vida de quem, né, está com essa ansiedade patológica. Que a gente pode trazer aqui 2 tipos de ansiedade patológica. Primeiro, aquela que a pessoa já sente sintomas corporais, né? A falta de ar, né? A pessoa fica sem fôlego, a palpitação no coração, né? Que mais? A sudorese. Algumas pessoas não têm apetite, não sente vontade de comer, outras já sentem vontade de comer, assim, né? Come demais. Cada um sente de uma forma, né? Mas tem sintomas bem físicos, ou dores musculares também, né? Dores de cabeça. Ou tem aquelas pessoas que sentem o sintoma da ansiedade muito mais pelo pensamento. Aquele pensamento, aquela preocupação, a insônia, um pensamento que não deixa a gente dormir, todo dia aquele pensamento que vai acontecer alguma coisa ruim, que não vai dar certo, que eu tenho que me preparar para amanhã. Então, assim, a minha ansiedade é justamente essa, né? De me preocupar demais, de pensar demais, de não conseguir dormir muitas vezes, né? Então, olha que interessante, eu já sei a forma como a minha ansiedade aparece, que é essa, né? De uma forma mais que me causa sofrimento, né? Então vão aí vocês observando como é que a ansiedade de vocês aparece, né? Gente, quem tá entrando aí, né? Seja bem-vindo. Tiver alguma pergunta, pode perguntar. Se eu tiver um tempinho aqui, eu vou respondendo. Mas eu tô falando aqui da primeira perspectiva de ansiedade que eu quero trazer para vocês, né? Essa ansiedade mais patológica, tá bom? Essa que vocês conhecem demais, eu tenho certeza. Porque os profissionais de saúde mental falam demais. E para vocês terem a noção, eu fui estudar de fato a ansiedade numa cadeira, numa disciplina chamada psicopatologia. Olha aí, eu fui estudar a ansiedade, já a ansiedade patológica. Gente, mas a ansiedade existiu desde sempre, né? Mas existia um momento que ela foi denominada como ansiedade patológica, como uma doença, um adoecimento mental, certo? E é a que é mais falada e mais difundida. Segunda perspectiva. Alguém tem alguma pergunta sobre essa ansiedade patológica? Pode deixar aqui, tá bom?
Vou passar para a segunda perspectiva, mas se tiver dúvida, pode colocar aqui. Segunda perspectiva de ansiedade, tá? Aquela ansiedade que tem a ver com uma tensão entre o agora e o que vem depois, certo? Essa ansiedade aí, essa perspectiva de ansiedade é aquela que a gente não consegue... Opa! Pronto, voltei. É aquela ansiedade que a gente não consegue lidar com o tempo, que a gente fica preso entre o agora e o que vem depois. Aquela preocupação, aquele pensamento do que vai vir amanhã, o que eu tenho que fazer, né? Já ocorreu muito assim comigo, de eu tô aqui fazendo uma coisa, mas a minha cabeça já vem assim, o que eu tenho que fazer depois, o que eu tenho que fazer depois, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer no final de semana, o que eu tenho que... Isso é a ansiedade que a gente não consegue lidar com esse tempo. A gente não consegue estar no momento presente. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem que demonstra muito essa ansiedade, né, do tempo, do futuro, né? Essa cartinha aqui eu uso muitas vezes na clínica, né? Onde a gente mostra e o paciente ele vai se identificar com algumas imagens. E essa cartinha aqui, ela fala justamente da ansiedade. O que a gente consegue perceber, né? Os relógios trazendo uma perspectiva de tempo, né? Aqui é um lugar fechado, vocês podem perceber que parece um quarto ou alguma coisa fechada apenas com uma janela, né? Corre o ar apenas por essa janela, assim, na minha perspectiva, né? Ou seja, é fechado, como é que se diz? Asfixiante, assim, né? De não conseguir respirar. O que tem mais? Uma pessoa aqui, né? Deitada, com a mão no peito, né? Não sei, parece uma mulher, talvez um homem, não sei, né? Cada um dá a sua interpretação. Mas aqui tem uma pessoa que, para mim, parece muito angustiada, né? Ou tá sentindo falta de ar. Então, essa é uma das imagens que eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Que ela mostra o quê? O homem contemporâneo. Sempre tendo que lidar com esse tempo, né? Sempre tendo que fazer alguma coisa. Um homem que não se permite o momento de ócio, né? De parar, de só estar presente, de sempre ter que estar fazendo alguma coisa. Gente, no início da pandemia, muitas pessoas não conseguiam lidar com a quarentena porque sempre tinham que fazer alguma coisa. Mudou a rotina, mudou a forma como a gente vinha vivendo. Então, a gente não conseguiu nos dar conta de que esse tempo, essa correria tinha que mudar, né? E assim, não fazer nada não tem problema nenhum. Mas na nossa mente, na nossa cabeça, a sociedade, a nossa cultura, ela não permite, né? Parece que está enraizada, né? Ela não permite que sejamos ociosos. Então a gente está, de certa forma, adoecido quando a gente pensa quando a gente não está no momento presente, né? Quando a gente não vive o momento presente. Eu estou aqui na live com vocês, mas se a minha cabeça me trouxer, gente, quando eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho isso, eu não vou estar aqui com vocês, né? Não tem como. Eu vou perder toda a nossa, né? Nosso diálogo, a nossa conversa não vai fluir. Então essa é a segunda perspectiva de ansiedade, né? Lembrando para as pessoas que chegaram agora, que eu falei um pouco da ansiedade patológica, né? Dessa perspectiva de uma ansiedade de doença mesmo, né? De transtorno. E agora a perspectiva de ansiedade com relação ao tempo.
A terceira perspectiva, ela não é tão falada, mas até que por alguns tempos para cá, eu tenho percebido alguns profissionais já falando, já tocando nesse assunto, porque algumas pessoas não falam sobre ela, né? É a perspectiva da ansiedade como algo inerente ao ser humano, como uma ansiedade existencial. Para aqueles que conhecem filosofia, né, existencialismo, que tem alguma leitura sobre isso, alguns teóricos eles dizem, né, que nós seres humanos somos um ser para a morte. Gente, não estou sendo muito trágica aqui, né? Não é novidade para ninguém que nós somos finitos. Nosso corpo aqui um dia não estará mais aqui, né? Então, para isso, para que a gente pudesse viver, nós precisamos de algo que nos dê a proteção, não é mesmo? Nosso instinto de proteção, de cuidado com a nossa vida. Então, alguns mecanismos de defesa, né, foram criados aí, né? Assim, muito simples. Se eu boto a mão no fogo, automaticamente eu tiro, porque tem algo aí no meu mecanismo, no meu organismo de preservação, né? Então, a ansiedade, ela também está nessa perspectiva. Ela existe aí, de alguma forma, para preservar. Ela tem alguma função na minha vida. Ela existe e tem algum sentido dela existir, porque tudo que existe em mim, cada órgão, cada célula, cada contexto do meu ser existe por algum sentido, tá? Então é aí que alguns teóricos eles trazem essa perspectiva e eu acho que é grandioso quando a gente percebe que existe uma ansiedade existencial. Quero aqui compartilhar com vocês um trecho, uma frase, né, de um filósofo existencial, ele é considerado o pai do existencialismo, né, que é o Kierkegaard, que ele diz assim: aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de se aventurar é perder a si mesmo. O que ele está dizendo aqui? Que viver, no meu entendimento, né, viver é uma aventura. Viver é a gente estar nos aventurando o tempo inteiro. E apenas por estar vivo já causa ansiedade. A ansiedade já vai aparecer, certo? Se a gente não tiver, se a gente não se arriscar, se a gente não se aventurar, a gente não sente ansiedade, mas também a gente não vive quem nós somos. E aí? Onde é que a gente vai? Que caminho a gente vai seguir, né? Ou aprende a lidar com essa ansiedade que faz parte da gente, ou a gente não é ninguém, não somos quem nós temos que ser, né? Não vivemos, não existimos. Então, tem essa questão da ansiedade aí, a gente vai ter que lidar com a ansiedade de alguma forma, certo? Então, vamos lá. Parei um pouco aqui, vamos parar aqui um pouco para pensar, saber de vocês, o que é que vocês estão achando, faz sentido todos essas três perspectivas, o que é que vocês acham, tá fazendo sentido ou não tá? Posso prosseguir? Tomar aqui uma água enquanto vocês pensam. Sim, fez sentido, né? Quando eu me dei conta de que existe uma ansiedade existencial, e eu estou lendo ultimamente muitos textos sobre, eu pensei, então existe, eu não posso fugir da minha ansiedade. Eu, Maylin, eu me considero uma pessoa ansiosa. Eu não posso fugir dessa ansiedade, mas eu tenho que dar conta dessa ansiedade, né?
para poder não deixar ela chegar num nível patológico, certo? Eu falando comigo mesmo, eu preciso dar conta dessa ansiedade para ela não se tornar patológica. Porque é isso que acontece. Muitas pessoas, elas não se dão conta de que tem uma ansiedade saudável, natural, de proteção, que está na gente. Você é ser humano, você vai sentir ansiedade. E você vai ter que dar conta dessa ansiedade, certo? E aí, eu comecei aqui a live falando dos 3 verbos, né? O verbo que vai pautar aqui a nossa conversa, tá? É o verbo fugir, o verbo controlar e o verbo dialogar, ok? Então, são 3 formas de lidar com essa ansiedade que algumas pessoas lidam, né? E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas 3 formas. Vamos começar com a primeira, fugir. Me considero uma pessoa ansiosa, tá? E aí, o que eu faço quando essa ansiedade vem, né? Algumas pessoas procuram. Na verdade, assim, na nossa cultura ocidental, nós não aceitamos, nós fugimos da dor. Nós somos incentivados a fugir da dor, do sofrimento, né? É muito ruim mesmo, mas é necessário. Mas a gente não quer sentir dor, a gente não quer sofrer. Então, muitas vezes, quando a ansiedade vem, ela não vem com uma linguagem tranquila, ela vem causando incômodo. A ansiedade, ela vem causando incômodo, né? Porque ela já chega chegando, tá? Boa noite, aqueles que estão chegando. A ansiedade, ela chega assim, ó, chega chegando. Não quer saber de nada, tá? Então, ela não vai chegar com calma. Ela incomoda, porque ela tem uma função ali, ela vai incomodar até cumprir o objetivo dela, ok? E aí, muitas pessoas, para conseguir lidar com ela, busca a medicação, busca o tratamento medicamentoso, tá? Nada contra o tratamento medicamentoso, os remédios que passam para a ansiedade, não, eles ajudam e muito. Porém, se você parar para pensar, ficar somente no medicamento também não é muito sábio. Porque o que o medicamento faz? Ele acalma, ele tranquiliza, ele faz com que a pessoa consiga controlar um pouquinho esse nível de ansiedade, mas ele não soluciona, né? Ele não soluciona. E ultimamente eu assisti um filme muito interessante, não é muito bom o filme assim não, mas é interessante nessa perspectiva do medicamento, que é um filme da Amazon. Ele se chama Depois Eu Que Sou a Louca. É um filme brasileiro, acho que o nome é esse. E ela é uma personagem ansiosa e ela busca essa fuga da ansiedade no remédio, né? Ela não solucionou o problema dela. Ela buscou no medicamento e o que aconteceu? Né? Ela se torna dependente do medicamento, certo? Quando a gente procura somente uma forma, um caminho, não é muito sábio. Pode causar dependência do medicamento, né? Ou dependência do que for, tá? Então, isso seria uma fuga, porque eu não estou indo na raiz do problema, certo? Já que o medicamento ele não vai na causa do meu problema, da minha ansiedade. Eu estou querendo o quê? Calar essa ansiedade. A ansiedade não fala mais, a ansiedade não chegue mais. Vou tomar aqui meu remédio, você vai ficar ali por um tempo. Quando o efeito do remédio passar, ela volta. A ansiedade vem. Aí eu tomo um remédio de novo, a ansiedade fica lá. Passou o efeito, ela volta. Por quê? Né? Pensa um pouquinho sobre isso. Então, não é muito sábio fugir dessa forma. Outras pessoas também fogem da ansiedade negando, né? Isso que é bem mais problemático ainda, né? Aquelas pessoas que negam, que são ansiosas, que negam, são aquelas que dizem é frescura, eu não preciso, eu não tenho problema nenhum, né?
não preciso de psicólogo, não preciso de remédio, né? Então essas pessoas, elas são ansiosas também. Podem ser até mais, né? Só que elas estão fugindo do compromisso que elas têm de dar conta dessa ansiedade. Todos nós temos que dar conta das nossas ansiedades. Bom, vamos aqui pro segundo verbo, tá? Ficou claro aí o verbo fugir? Claro? Então, não vamos fugir das nossas ansiedades, tá? Podemos procurar medicamento? Podemos. Mas não somente o medicamento. Vamos procurar outras estratégias. Ok, segundo verbo, que também é muito falado, né? Quero controlar a minha ansiedade. Só o que dizem por aí, né? Aprenda a controlar a sua ansiedade. Aprenda a ter controle dos seus sentimentos, aprenda a respirar, né? Quando eu fui fazer essa live, pensar, né, no meu roteiro para falar com vocês, eu fui lá no Google e botei assim, como controlar. Você coloca só como controlar, né? Já aparece o quê? Ansiedade. O que significa? Tenho várias pessoas procurando por esses termos no Google. Como controlar a ansiedade. Tem várias pessoas, então, sofrendo, ansiosas e querendo essa solução de controlar. Então, o que eu achei, né? Fui olhar as pesquisas, né? Alguns artigos, né? Muito bons, por sinal, muito válidos, mas eu escolhi um que me chamou a atenção. Ele diz assim: 17 dicas para controlar a ansiedade. Se vocês colocarem lá no Google, vai ter lá, tá? 17 dicas para controlar a ansiedade. Vamos lá, o que tinha lá, né? Organize sua rotina. Invista no autoconhecimento. Ok, ótimo. Dá para mim fazer. Entenda pensamentos e sentimentos. Controle a respiração. Não exija tanto de você. Cuide da sua alimentação. Faça exercício. E aí tem 17 dicas. E aí eu fui lendo. Mailinha, eu fiquei com a sensação de que é muito difícil controlar a ansiedade, né? Me parece cansativo tentar controlar essa ansiedade. Só 17 dicas, gente. Só 17 coisas. Você pode procurar outra pesquisa, vai dizer umas 20, umas 30. Eu não consigo olhar para isso e tentar controlar a minha ansiedade sem me sentir cansada. Sabe o que acontece? Eu acho assim, não sei vocês, mas eu acho que toda forma de controle é cansativa. Eu acho. Quem aqui dirige, né? Sabe que é cansativo dirigir, controlar um carro, né? Eu estou dirigindo, eu tenho que controlar esse carro, eu tenho que olhar para todos os caminhos, eu tenho que olhar para os pedestres, eu tenho que olhar para os outros carros, eu tenho que prestar atenção no semáforo, em tudo. Eu tenho que estar no controle. Gente, uma hora eu vou cansar. Se eu tentar controlar tudo isso para minha ansiedade ficar no controle, uma hora eu vou cansar. E sabe o que vai acontecer? Tudo vai por água abaixo. Porque a ansiedade, aqui ela tá cansada. Aqui é onde eu vou aparecer, porque eu preciso falar, eu preciso cumprir a minha missão. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a missão da ansiedade. Então, fiquem aqui até o final. A ansiedade, eu preciso cumprir a minha missão. É aqui que eu vou aparecer, é aqui que eu vou chegar chegando. Porque a ansiedade, como eu falei, ela chega chegando. Então, pra mim, não funciona. Gente, eu me considero uma pessoa ansiosa, novamente, né? Já falei. Me considero uma pessoa ansiosa. Mas pra mim,
me desculpem, não funciona tentar controlar a ansiedade. Não funciona, uma hora eu vou me cansar. Tem gente que consegue, tem gente que faz tudo, consegue ir lá mudar a rotina, não sei o que, todas essas dicas aí, consegue, ótimo. Massa, você conseguiu, mérito seu. Mas eu não consigo. Eu não consigo controlar essa ansiedade dessa forma. A minha forma de dar conta da minha ansiedade vai ser diferente da sua, tá? E aí foi que eu abri um pouco a minha mente, sabe? Eu parei de tentar dizer para os meus pacientes em controlar a ansiedade, porque nem eu mesma estou conseguindo controlar a minha ansiedade. Então, por que eu vou dizer para um paciente meu? E às vezes eu me pego falando isso, né? Que coisa louca. Enfim, percebi que controlar não é a melhor solução, tá? Massa para quem consegue e eu não consigo. Então vamos lá para o nosso terceiro verbo. Gente, quem tá chegando agora, a live vai ficar gravada, tá? Se você não tá entendendo nada, chegou agora, tá entendendo nada, vai ficar gravada. Você pode rever, ver várias vezes, tá bom? Compartilhar com quem vocês quiserem. Porque aqui eu não posso perder a linha de raciocínio, tá? Vamos para o terceiro verbo, o mais importante, que eu quero deixar minha mensagem com esse verbo, tá? Dialogar. Mas antes de falar desse verbo, eu quero dizer uma coisa para vocês, certo? Trazendo um raciocínio desde o início da live. A ansiedade, ela também é existencial. Ela existe porque ela faz uma função, ela tem uma função na nossa vida. E existe uma ansiedade que é saudável, certo? Marilyn, nossa, ansiedade saudável, que é isso? Não tá entendendo nada? Volta, depois assiste a live inteira que você vai entender. Então, vamos abrir a nossa mente e pensar assim, a ansiedade como a nossa amiga, tá? Que ela não é uma vilã, ela é uma amiga, que ela tem uma missão a cumprir, tá? Mas ela é aquela amiga que nos defende, né? Ela traz a gente para um instinto de proteção, ela nos defende, mas ela traz um incômodo. Ela não tem medo nenhum de incomodar. Eu vou defender, eu vou fazer meu papel e se eu tiver que incomodar, eu vou incomodar. Essa é a ansiedade. Bom, a nossa amiga é a ansiedade. Ela é aquela amiga que nos previne. Ela não é aquela amiga que consola. A ansiedade não vai passar a mão na sua cabeça, certo? Ela vai incomodar e ela não vai ter culpa nenhuma de incomodar, mas que ela vai fazer o papel dela de prevenir, nos defender, certo? Ela é aquela amiga que faz a gente olhar para o futuro na perspectiva de que nos mostrar a possibilidade de uma dor, de uma perda, de um sofrimento, de uma frustração, né? Por exemplo, eu tinha muita vergonha de apresentar trabalho na faculdade, na escola, tá? Então, eu ficava muito ansiosa. Só que a minha ansiedade, o que ela queria? Que eu prestasse atenção ao que eu ia falar, a como eu ia fazer, porque eu tinha que apresentar o trabalho, eu tirava um 0, né? Então, a ansiedade, ela veio. E se eu conseguir utilizar ela da melhor forma, ela vai me ajudar a criar estratégias para dar conta daquilo que eu preciso fazer, certo? Então, ela é essa amiga que nos dá essa visão, tá? Ela é aquela amiga que corrige algumas escolhas, né? Faz a gente pensar no que a gente vai escolher, para que depois a gente não se arrepender, certo? Isso é uma ansiedade saudável, porque eu estou dizendo aqui o quê? Quero que vocês entendam. A ansiedade, quando ela é saudável, ela gera cuidado, proteção.
A ansiedade, quando ela é patológica, ela gera fuga, doença, paralisação. A gente vive num looping, né? Porque a gente vive se esquivando, não dando conta das situações, então as situações voltam, né? Quando a ansiedade é saudável, ela gera cuidado, proteção, estratégia, tá? A ansiedade, ela é aquela amiga teimosa. Você já teve uma amiga teimosa? Eu, às vezes, sou teimosa, né? Eu acho que a gente tem que ser teimosa às vezes. Mas ela é aquela amiga teimosa, sabe? Enquanto a gente não dá ouvidos a ela, ela fala mais alto, ela grita, ela vai se amostrar, porque a gente tem que olhar para essa ansiedade. Então, ela não para até o momento da gente sentar, ouvir e dialogar com essa ansiedade. Tá aí o verbo que eu quero trazer aqui para vocês. Dialogar. E o que é mais interessante, como eu já falei aqui, a missão da ansiedade, aquela ansiedade existencial que existe, né, em cada um de nós, tem a missão de fazer com que a gente desenvolva a coragem. Gente, quando eu li isso num texto, né, de Gestalt terapia, de um teórico Gestalt terapeuta, que é uma abordagem da psicologia, né, eu disse, gente, eu nunca havia parado para pensar como a minha ansiedade, ela me impulsionou quando eu consegui dar voz a ela. Como a minha ansiedade, ela me fez vencer as barreiras que nem eu mesma conseguia perceber que eu conseguia, né? Que eu tinha medo, eu achava que eu não conseguia. Gente, eu só tô aqui falando com vocês porque um dia eu quebrei uma barreira dentro de mim, que é a vergonha, a timidez, né? E eu ainda tenho essa ansiedade, mas ela não tá me paralisando. Olha aí. Gente, eu fiquei assim, eu preciso compartilhar, porque isso é libertador. É libertador. Eu não preciso mais controlar a minha ansiedade. Eu não preciso mais fugir. Eu tenho que dar voz a ela. E dar voz a ela, não entendam que é fazer com que a gente sofra mais. Não. É fazer com que ela cumpra a missão que ela veio nos trazer, que é nos incentivar a coragem. Vamos falar um pouquinho de coragem? Vamos, né? Todos nós queremos ser corajosos. Todos nós temos que ser corajosos vivendo onde nós estamos vivendo. Nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão ameaçador, né? Temos que ser corajosos, senão a gente não vive. E a coragem, ela só existe porque existe o medo. Medo e coragem andam juntas, certo? Medo e coragem andam juntas. Não existe medo sem coragem, não existe coragem sem o medo, tá? O que eu tô querendo dizer? Medo sem coragem paralisa, você não vai para frente, você não arrisca, né? Coragem sem medo é imprudência. Ah, mas eu não tenho medo de nada. Essas pessoas que não têm medo de nada, elas fazem coisas muito imprudentes porque podem cometer alguma coisa contra a própria vida, né? Fazem coisas, se jogam, são imprudentes e não têm o instinto de proteção que a gente falou aqui, né, no início da live, de proteção, de assegurar a nossa vida. Que todos nós temos essa responsabilidade de preservar a nossa vida. Então, não existe coragem sem medo, né? Só existe medo e coragem juntas, tá? E aí, qual é a função da ansiedade? A missão, incentivar-nos à coragem, desenvolver o medo para que a gente possa dar conta e gerar essa dupla, né, perfeita para que a gente consiga viver e dar conta da nossa vida.
A coragem em B, tá? A gente precisa de coragem quando a gente faz escolhas. Não há nada mais angustiante do que você ter que escolher. Sabe por quê? Porque quando a gente escolhe, a perder é sempre o certo, certo? Tá? Se eu escolho, por exemplo, jantar lasanha, eu estou perdendo a oportunidade de jantar sushi, né? Um sanduíche. Eu estou perdendo alguma coisa. E pode ser que essa lasanha nem seja tão boa assim. Gente, é um exemplo muito bobo, mas foi o que veio aqui na minha cabeça. Pode ser que essa lasanha nem seja tão boa assim. Então eu perdi a oportunidade de comer uma coisa melhor, né? Porque a perda, quando a gente escolhe, ela é certa. Mas o ganho, ele não é, né? Porque eu posso escolher errado. E eu principalmente, eu sinto muita ansiedade quando eu tenho que escolher. Porque eu não sei se eu vou escolher certo. Mas eu preciso de quê? De confiança. Eu preciso de coragem para escolher. Eu preciso de confiança. Só existe confiança se eu tiver coragem. Olha aí a linha de raciocínio. Ansiedade induz ao medo, que induz a coragem, que induz a confiança. Quando a gente consegue lidar com a ansiedade, trazer a ansiedade saudável, eu consigo fazer essa linha, esse percurso, esse caminho, certo? De transformar aquilo que é o incômodo, que a ansiedade é o incômodo, é aquela amiga incomoda, teimosa, chata, mas ela tem a função. Quando ela chega na função, ela vai continuar existindo, porque a ansiedade existe, né, em nós. Mas ela não vai ser um problema. Ela não vai ser um transtorno. Ela não vai ser uma doença. Eu não vou precisar mais de remédio. Olha aí que interessante. Eu não vou precisar mais controlar. Porque eu trouxe a ansiedade saudável para a minha vida. Para aqueles que se consideram ansiosos, tá? Eu tenho um exercício para deixar aqui para vocês, certo? Quando você sentir a ansiedade, quando você sentir uma pontinha assim, né, ou de preocupação, ou começar a sentir falta de ar, né, senta um pouco, coloca os pés no chão, se quiser fechar os olhos, fecha, e vamos falar aqui com essa ansiedade. Ansiedade, o que você quer de mim? O que você quer? Qual é a sua missão agora? Por quê? Por que eu tô falando para vocês isso? Porque se a gente só fala de ansiedade patológica, é porque a gente nunca se deu conta do que a ansiedade está falando, o que ela quer de nós. E aí, quando eu pensei sobre isso, eu disse assim, poxa vida, isso faz muito sentido, porque quando eu tô ansiosa, e na época que eu era mais ansiosa, eu não queria ouvir a ansiedade, eu queria tentar de todas as formas calar, eu queria tentar de toda forma não ser, eu não quero ser uma pessoa ansiosa, isso me traz sofrimento. Mas isso não é o caminho, esse não é o caminho. Se eu paro e converso com a minha ansiedade, eu já sei que a minha ansiedade é assim, vai aparecer nesse momento, que ela age no meu corpo dessa forma, e que ela está dizendo alguma coisa, se eu escuto, eu vou conseguir lidar melhor com a minha ansiedade, né? Ela quer de mim o quê? Ação. Ela quer de mim o quê? Coragem. Ela quer de mim o quê? Enfrente. Enfrente. Tá com medo? Enfrente. Olha para esse medo. Essa é a ansiedade falando. Se eu escuto, eu vou entendê-la, tá?
Mas para vocês que chegaram até aqui, eu tenho uma novidade. Pensando sobre isso e o quanto nós estamos ansiosos e sofrendo ansiosos, sozinhos, fugindo ou tentando controlar, né, da nossa maneira, e toda maneira é válida, porque é aquela que nós conseguimos dar conta. Tem um convite a fazer para vocês. Eu decidi, pensando em toda essa linha de raciocínio, montar um grupo para que a gente consiga juntos ouvir essa ansiedade, cada um com a sua ansiedade, trazendo, acolhendo, percebendo ela, certo? Esse foi um processo que eu fiz e que eu ainda faço comigo. Então, por que não? Pensei, por que não abrir um grupo para essas pessoas para que a gente consiga juntos fazer justamente esse caminho: ansiedade, medo, coragem, confiança, né? Então, quem tiver interesse em fazer parte desse grupo ou entender melhor como vai funcionar esse grupo, no link da bio tem, né, um quadradinho lá, né, com um grupo acolhendo a ansiedade, tá? Vai ser um grupo 100% online, vai ser um grupo, eu tô me programando para ser 10 encontros, e para que cada encontro a gente dê voz a essa ansiedade e para que a gente consiga fazer esse caminho, certo? Lá nesse link da bio você pode olhar e vai ter todas as informações lá. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá, certo? E compartilha com as pessoas que você sabe que é ansiosa. Pessoas que você sabe que é ansiosa, que precisa de dar conta dessa ansiedade de forma mais saudável, compartilha. Porque sozinho, muitas vezes a gente não consegue, certo? Muitas vezes a gente não consegue. Então, o grupo se chama Acolhendo a Ansiedade. Vamos iniciar a partir de agosto. Então, vocês podem pensar aí se faz sentido para vocês fazerem parte desse grupo, né? Vai lá no link da bio, veja as informações, fala comigo se tiver algum interesse, alguma dúvida, tá? Eu estou totalmente à disposição. O que eu acho é que a gente não pode ficar sem fazer nada, sabe? Porque uma hora essa ansiedade vai gritar e vai ser muito pior para mim, para vocês, para quem tiver, né? Então, se você entendeu toda essa linha de raciocínio, acho que você pegou aí, né, a importância que é cuidar dessa nossa ansiedade, tá bom? E ouvi-la e acolhê-la, deixá-la falar, trazer ela como uma amiga, tá bom? Agora é o momento que eu respondo perguntas, tá? Se vocês quiserem perguntar, estou totalmente à disposição, ok? Alguma dúvida? Fez sentido para vocês? Não fez sentido? Daniel disse aqui, sim, as questões de saúde mental nesse período de pandemia ficaram muito em evidência na nossa realidade. Com certeza. É a realidade de pandemia, né? Entender e refletir sobre as dimensões do nosso eu são fundamentais nesse contexto. Com certeza, Daniel. Acho que você conseguiu pegar muito bem a minha linha de raciocínio, né? Porque eu acredito que patologizar demais uma questão que a gente pode ter uma visão de algo natural é fundamental. Porque a gente está condenando demais a ansiedade. Aquela pessoa ansiosa. Ou a gente condena demais ou a gente está naturalizando, né? E aí deixa. Aquela pessoa ansiosa, deixa ela. Aquela pessoa é porque é ansiosa mesmo. E pronto, o que a gente faz a respeito? Nada, né?
Então, só a pessoa que sente sabe o quanto é difícil. Quanto é difícil muitas vezes acordar, muito difícil muitas vezes ir ao trabalho. Quando a ansiedade ela chega num nível assim tão elevado, envolve todos os níveis da pessoa, social, não só o emocional, né? Social, relacional, o trabalho, o familiar, né? E o quanto em pandemia precisou ter uma pandemia para a gente prestar mais atenção nessas questões. Porque quem não estava ansioso antes da pandemia adquiriu uma ansiedade justamente porque todos nós temos uma ansiedade natural, né? E quando a gente está num período de crise, passando por um período de crise, vai emergir, não tem para onde correr. Então, quando eu falei da pesquisa do Google, né? Como controlar a ansiedade, isso é muito real. Muitas pessoas não sabem o que fazer com a ansiedade. Sentem, sofrem, está no fundo do poço, não sabem o que fazer. E aí, nós seres humanos, isso é muito, muito comum, é fato. A gente só se mexe quando, né, já não tem mais para onde ir, né? Então, gente, não precisa chegar no fundo do poço, tá? Não precisa. Busca ajuda, busca conhecimento, busca se conhecer, né? E se não conseguir sozinho, busca um profissional. Se não um grupo como esse, né, que eu estou propondo a vocês, uma terapia, ou outros, tem tanto tipo de terapia, né? Ah, Maylin, mas eu tenho um acompanhamento psiquiátrico. Ótimo. Talvez a sua ansiedade precise mesmo de medicamento, mas você não vai ficar com esse medicamento pro resto da vida. Ele não vai solucionar seus problemas, não. Lamento informar, né? Se o medicamento funcionasse assim, solucionasse os problemas, a gente não teria outro tipo de terapia, porque era só tomar um remédio e pronto, acabou, né? Então, ótimo, procure o psiquiatra se você sentir necessidade, mas procure também outras ajudas, tá? Procure outras ajudas. Vamos lá, outra pessoa compartilhando. Ah, eu tô gostando agora. Adoro quando vocês falam. Charles, qual a importância? Eu acho que é a importância. Terapia para pessoas que são dependentes do uso de medicamentos para tratar a ansiedade, né? Conheço pessoas que parecem amar tomar remédios para a ansiedade, mas não fazem terapia. Olha, Charles, isso aqui a pessoa está com um grande problema, porque ela está muito confortável, está na zona de conforto, né? Porque se a gente não uma terapia, uma psicoterapia, por exemplo, né, seria indicado a uma pessoa assim. O psicólogo, ele vai mexer nas feridas, né? Ele vai mexer naquilo que muitas pessoas não querem falar. Então, essa pessoa aí que tá viciada no remédio, né? Ela não quer mexer em alguma coisa aí, né? Tá muito confortável. E essa pessoa, eu não sei o que precisa acontecer na vida dela para ela sair daí, entendeu? É muito complicado pessoas que têm um ganho imenso com o remédio saírem dessa dependência, porque elas têm um ganho, estão na zona de conforto, tá? E aí é um processo, né? É um processo para que ela se liberte disso. Isso vai da conscientização, né? Da conscientização dessa pessoa, tá bom? E para terminar, porque eu acho que já está no final, a última contribuição aqui da Raquel, ela fala o seguinte: nunca tinha pensado a ansiedade por esse ângulo, de não ir pelo caminho de ignorá-la ou de tentar não sentir, mas de entender que ela existe, que isso é natural e que devemos aprender a lidar. Sim, eu sou psicóloga e eu também nunca tinha percebido
né? Essa potência, essa importância da ansiedade como ansiedade saudável, porque a gente patologiza demais. Psicólogo, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo é patologia, tudo é patologia. Gente, não é. Muito cuidado, né? A Manu tá dizendo assim: se eu já tinha o desejo de autoconhecimento, agora controlar é uma palavra que vai sair da minha mente. É verdade, Manu. Eu tô no processo ainda, tá? No processo ainda de exterminar essa palavra controlar. Porque se pra mim não funciona, por que eu vou falar pro meu paciente, né? Por que eu vou falar para os meus familiares, para os meus amigos? Porque parece que já está enraizado, né? Controle a sua ansiedade, vença a sua ansiedade. Gente, mas a ansiedade não é vilã. A ansiedade não é uma inimiga, né? Eu não preciso vencer porque não precisa existir uma guerra. Vamos fazer as pazes com a nossa ansiedade, vamos ouvi-la. Convido vocês a participar do grupo. Estou aqui de coração aberto, de mente aberta, disponibilizando meu tempo para estar com vocês, tá bom? Então eu acho que por hoje, acho que já foi, já está no nosso tempo, né? O Instagram aqui só tem 1 horinha. Agradeço muito a vocês estarem aqui até esse horário comigo. Vou deixar aqui essa live gravada, se vocês quiserem rever, divulgar, eu agradeço muito, tá? Que essa mensagem chegue a várias pessoas que estão aí perdidas sem saber o que fazer com a ansiedade, tá bom? Boa noite a todos, até a próxima!